A chegada de Lula ao governo em 2002, com a sua reeleição, e depois a eleição e a reeleição da Dilma, as conquistas durante o ciclo petista e as grandes chances de retorno do ex-presidente ao Palácio do Planalto não demonstram de forma cabal que essa mudança de estratégia, de uma estratégia de ruptura para uma estratégia gradualista, ou como o André Singer batizou, uma estratégia de reformismo fraco, foi realista e vitoriosa? Veja, foi realista e vitoriosa até certo ponto, porque na hora em que os grupos dominantes do Brasil decidiram que estava na hora de parar com essa brincadeira, eles pararam. Quer dizer, então como é que foi vitoriosa se não teve capacidade de segurar essas conquistas? Então foi vitoriosa no curto prazo, mas no médio prazo mostrou que não. Porque o preço que foi pago para esses avanços, é importante lembrar o seguinte, eu não digo que são avanços menores, são avanços importantíssimos. Você não pode pegar um país em que você tinha dezenas de milhões de pessoas passando fome e colocar comida na mesa dessas pessoas e dizer que isso é um avanço. Não, isso é um avanço importantíssimo. Mas esse avanço não foi segurado. Por quê? Porque se abriu mão de incidir na correlação de forças. Ela foi congelada naquele momento. Mesmo nas ocasiões em que você tinha o Lula com, sei lá, 80% de preferência popular, quer dizer, uma absoluta incapacidade de se articular uma oposição com base social às vitórias desse governo, não houve um esforço para repactuar a presença do PT no governo a fim de avançar mais. Não houve um esforço de capitalizar essa popularidade em formas de organização popular que tivessem força para segurar essas vitórias. Então, houve um realismo, mas um realismo pela metade, que foi um realismo que congelou a correlação de forças e não viu a possibilidade e a necessidade de trabalhar para transformá-la. Por vários motivos, por um institucionalismo excessivo, por um foco na política feita só nas eleições e no parlamento e na negociação com o capital, e assim por diante. Nesse sentido, eu vejo que faltou também aos governos do PT a compreensão de que essa ideia do congelamento da situação, ela, na verdade, era instável por si mesma. Porque o que se buscou fazer nesses governos? Mudanças que impactavam a vida dos mais pobres, dos mais vulneráveis, mas que não tocariam nos privilégios da classe dominante, porque era importante que essa classe dominante não fizesse uma oposição muito forte. Só que essas mudanças elas acabaram desencadeando uma dinâmica de transformação social que fatalmente mexeu nesses privilégios. Por quê? Porque quando você... Isso é uma coisa importante. Quer dizer, a nossa economia é uma economia muito pouco dinâmica. A inserção do Brasil nos mercados internacionais depende muito da superexploração da mão de obra. Então, quando você faz com que as pessoas tenham um nível de vulnerabilidade um pouco menor, isso tem uma consequência na capacidade... Quando os salários sobem, por exemplo. Isso! Você teve aumento real de salário mínimo, você tirou as pessoas da miséria com o Bolsa Família. Essas pessoas, o que elas conseguem? Negociar um pouquinho melhor a venda da sua força de trabalho. Isso é algo que vai ter um impacto, porque os nossos capitalistas eles têm uma capacidade de inovação, uma capacidade de acrescentar valor agregado muito pequena. Eles dependem dessa superexploração. E a nossa classe média? A nossa classe média é uma classe média também, em grande medida, muito, muito atrasada, que retirava a sua posição de classe média da sua capacidade de aproveitar essa mão de obra que estava se vendendo a preço vil. E daí, quando você tem uma medida, eu acho que essa é uma medida importantíssima para a gente entender tanto as potencialidades, quanto os limites, quanto a debacle dos governos petistas. A PEC das domésticas. Certo? Daí você pega uma categoria, que é uma categoria importantíssima da mão de obra. 8 milhões de trabalhadores domésticos. A maior proporção de trabalhadores domésticos remunerados do mundo. Você concede os direitos trabalhistas básicos a essas pessoas, um avanço
civilizacional gigantesco, e você tem uma reação da classe média porque está perdendo esse acesso a essa mão de obra a preço vil. A inflação de serviços, quer dizer, porque não foram só as empregadas domésticas, você tem cabeleireira, você tem jardineiro, você tem todo esse setor que era super explorado e a classe média se aproveitava disso, podendo ter condições de vida um pouco melhores. Então, você capitaliza a oposição desses setores. Por quê? Porque a gente tem no Brasil tanto o topo da pirâmide, a nossa burguesia, quanto essa classe média, estou falando da classe média de verdade, né? Não da classe média de propaganda dos próprios governos petistas, que se beneficiam da extrema desigualdade no Brasil. Então, essa ideia de que a gente reduz a miséria, cria um país mais civilizado e todo mundo vai aplaudir, porque, enfim, é difícil alguém querer conviver com a miséria. Mesmo a estratégia gradualista, ela não tem como escapar do confronto. Exatamente. Na verdade, eu acho que as apreciações do André Sincha são fundamentais para a gente entender. Mas eu acho que quando ele coloca o rótulo reformismo fraco, eu acho que ele está sendo generoso demais com o PT no poder. Tá? Eu acho que a gente pode falar num reformismo superficial, porque era a ideia de que você mexia nessas consequências sem atacar as estruturas, mesmo que minimamente. Mas não adianta, porque acaba mexendo lá também. E daí o confronto acaba acontecendo. Então, ou a gente se prepara para o confronto, ou a gente vai ter sempre esse voo de galinha, né? A gente redemocratiza um pouco o Brasil, na hora em que esses espaços democráticos são usados para enfrentar esses padrões de igualdade, acaba mexendo em alguns interesses poderosos e a democracia é rompida. Foi o que a gente teve na experiência que terminou em 64, foi o que a gente teve na experiência que foi interrompida com o golpe de 2016, e, infelizmente, se não mudar isso, a gente elege o Lula agora, ele assume em 2023, se tudo der certo. É uma espécie de síndrome de Sísifo, aquele personagem da mitologia grega que empurrava a pedra para cima da montanha, a pedra caía, lá ia o Sísifo de novo, repetia o mesmo trabalho todas as vezes. Com o detalhe que a gente não chega no alto da montanha. A gente não chega no alto da montanha, a gente subiu um pouquinho, já desce. A esquerda brasileira está